Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as bases da hereditariedade, ou seja, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte da ciência que trata, né, das transmissões, né, dos caracteres hereditários, tá bom? Então, olha só, eu vou me iniciar com duas questões. Primeiro, por que os filhos são parecidos com os pais? Né? Então, os filhos geralmente eles são muito parecidos com seus pais, né? Ou mais com o pai, ou mais com a mãe, mas os filhos têm certas características dos pais, tá bom? Por que será isso? Outra, as albinos podem ter filhos albinos? Como isso pode acontecer? Então vamos partir a partir dessas duas questões para a gente tentar respondê-las durante a aula, tá bom? Então olha só, os genes e as características. Então tem aí a foto, né, de uma mulher bem branca, né, chamada de albina, certo? E o albinismo é uma característica hereditária controlada por genes, certo? Então a gente já falou lá no início, quando a gente começou a falar sobre a célula, né, a gente viu que dentro da célula existe o núcleo, né? Lá no núcleo tem os cromossomos e nos cromossomos existem os genes, certo? E os genes eles controlam várias características, entre elas o albinismo, tá bom? Então nós sabemos que a melanina, certo? É exatamente o que dá cor à pele, também ao cabelo e aos olhos, certo? E essa melanina ela é produzida no nosso organismo a partir de uma série de transformações químicas. E essas transformações químicas são controladas por enzimas, certo? Então, uma pessoa albina não possui uma dessas enzimas, né, que controla essas transformações químicas, certo? Não possui uma dessas enzimas porque tem uma versão diferente do gene que produz essa enzima, certo? Ela herdou dos pais essa versão diferente do gene. Como a gente já falou, né, os genes eles estão situados no núcleo das células, lá nos cromossomos, né? Então, os genes eles estão lá nos nossos cromossomos. Cada cromossomo é formado por milhares de genes. Então, em cada um dos cromossomos, né, existem milhares de genes, certo? E o gene, por sua vez, é formado por o ácido desoxirribonucleico, conhecido DNA. Bom? Então, cada espécie tem seu conjunto típico de cromossomos, né, que ocorre sempre aos pares. São os cromossomos chamados de cromossomos homólogos, com a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, vocês podem observar aqui, ó, os pares de cromossomos homólogos, porque eles são idênticos, ó. Observe que eles são idênticos, ó, certo? E eles sempre estão aos pares, certo? Sempre tem os pares de cromossomos, certo? Cada espécie tem uma quantidade de pares de cromossomos. Por exemplo, o ser humano, nós temos 46 cromossomos em cada célula. Então, cada célula nossa tem exatamente 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos homólogos. Os gametas, eles não possuem pares de cromossomos, né? Então, os gametas são as células bem diferentes das outras, né? Não possuem os pares de cromossomos. Né? Cada gameta contém apenas metade do número de cromossomos das outras células do corpo. Então, os gametas, né, eles não possuem 46 cromossomos como as outras células, eles possuem apenas 23. E esses 23 cromossomos, eles não têm um homólogo, não têm um idêntico, eles são distintos, tá bom? Então, olha só, nós temos o gameta masculino, né, que é o espermatozoide, e ele tem 23 cromossomos que não estão organizados em pares. E o gameta feminino, né, o ovócito 2, que a gente chama de óvulo, certo? Possui 23 também. Se você observar, né, esses cromossomos do ovócito, né, eles formariam os pares com os dos gametas, né? Então, eles não formam pares entre si, mas eles formariam pares com os dos gametas, certo? Vocês vão entender por que isso. Então, olha só, quando ocorre a fecundação, né, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, aí sim os pares eles vão se formar, né? O gameta
o cromossomo do gameta masculino, ele vai encontrar o homólogo do gameta feminino e formam os pares. Aí sim, todas as outras células elas vão ter os 46 cromossomos, né? Que foram 23 que vieram do gameta masculino e 23 do gameta feminino. Certo? E depois que ocorre a fecundação, ocorrem as divisões celulares, né? Várias divisões celulares, que vão formar todas as células do nosso corpo, né? Depois essas células vão se unir, formando tecidos, órgãos, né? Por sua vez, o sistema e todo o nosso organismo. Então, vamos entender agora como ocorre a formação de novas células. Tá bom? Então, antes de qualquer célula se dividir, cada cromossomo se duplica, certo? Antes de ocorrer a divisão, certo? Os cromossomos eles se duplicam, certo? E aí, cada gene do cromossomo comanda a produção de uma cópia de si mesmo. Né? Os genes que estão lá nos cromossomos, eles vão comandar essa cópia. Então, olha só, nós temos aqui célula com 4 cromossomos, certo? Então, antes de ocorrer a divisão, há uma duplicação desses cromossomos. Então, cada cromossomo desse se duplica, certo? E aí se divide, né? Vai acontecer aqui a divisão celular, né? Onde as células que se duplicaram, elas vão se separar, né? Os cromossomos, na verdade, que se duplicaram vão se separar, certo? E vai formar aí 2 células, cada uma com 4 cromossomos, igual à célula aqui original, certo? Antes da divisão. Então, com essa duplicação, a divisão de uma célula origina 2 células filhas, com os mesmos 46 cromossomos da célula original, certo? Então, esse processo de divisão celular, onde uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, é chamada de mitose, tá bom? Agora vamos ver aqui outro exemplo. Os gametas são produzidos por um tipo especial de divisão. Então, nós falamos que os gametas são células especiais, né, diferenciadas. Então, o processo de produção dessas células, né, dos gametas, ocorre de uma maneira diferente. É chamado de meiose. Vamos entender por que acontece, o que há de diferente, na verdade. Certo? Porque eles possuem, na verdade, metade do número de cromossomos das outras células do corpo, né? Como a gente viu anteriormente, possui apenas 23 cromossomos, não tem os pares. Então, aqui, ó, a célula-mãe, ela se duplica também, ó, se duplicou, certo? E aí, ó, houve uma primeira divisão, né? Onde essa célula-mãe aqui originou 2 células filhas, certo? Com a metade do número aqui de cromossomos, tá vendo? E depois cada célula filha, ela também se duplicou e formou mais 2 células que também tem a metade dos cromossomos. Ou seja, a célula-mãe ela originou 4 células filhas, né? Ó, quando os gametas se unem na fecundação, formam uma célula-ovo com 46 cromossomos, certo? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, célula com 4 cromossomos, né? E acontece a duplicação dos cromossomos. A célula com 4 cromossomos duplicados, né? Eles duplicaram aqui. Na primeira divisão aqui, ó, células com 2 cromossomos duplicados, né? E na segunda divisão não vai acontecer a duplicação, né? Na segunda divisão não há duplicação e acontece aqui a mais uma divisão, certo? Ou seja, 4 células com 2 cromossomos simples em cada uma, tá bom? Nossas características elas são controladas por pares de alelos, certo? Que são formas ou versões diferentes dos genes. Bom, então os alelos são um tipo diferente de genes que controlam as nossas características hereditárias, certo? Então, uma pessoa pode apresentar num par de cromossomos 2 alelos iguais ou um diferente do outro. Então, esses aqui são os alelos, ó. Aqui há um alelo para o lobo preso e um alelo para o lobo solto. O que seria esse lobo solto e esse lobo preso? São aquelas pessoas que possuem, algumas pessoas que possuem a orelha coladinha ou da orelha solta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? E aqui tem os cromossomos homólogos, né, que são os cromossomos idênticos. Aqui, ó, é a orelha. Tem pessoas que têm essa orelha presinha, outras têm essa orelha solta, chamada de lobo, certo? 2 alelos controlam o tipo de lobo da orelha que uma pessoa tem. O alelo responsável pelo lobo solto é o chamado dominante, enquanto o alelo responsável pelo lobo preso é chamado de recessivo.
certo? Uma pessoa com dois alelos diferentes, a gente representa diferente um P maiúsculo e um P minúsculo. Terá o lobo solto. Então, o lobo solto com dois alelos diferentes, tá bom? Então, olha só, as pessoas com dois alelos iguais são chamadas de homozigotas. E as pessoas com dois alelos diferentes são chamadas de heterozigotas, certo? Então, homozigotas, alelos iguais. Heterozigotas, alelos diferentes. Certo? Há várias características humanas em que ocorre a influência de alelos dominantes e recessivos, certo? Então nós temos aí o genótipo, que é exatamente o conjunto de alelos que o indivíduo possui em suas células. Então todos os alelos que os indivíduos possuem em suas células são chamados de genótipo. E temos o fenótipo, certo? Que são as características do indivíduo. O conjunto de características do indivíduo é chamado de fenótipo. Quem seriam essas características? A cor dos olhos, a altura, o tipo de lobo da orelha, etc. Os gametas, né, como a gente falou anteriormente, eles têm a metade do número de cromossomos das outras células. Né? Portanto, cada gameta carrega apenas um alelo. Tá bom? Então, cada gameta, tanto masculino quanto feminino, ele tem apenas um alelo. Certo? Porque ele tem a metade dos cromossomos das outras células. Certo? Então, esses alelos que determinam as características, por exemplo, o tipo de lobo, né? Se é presinho, se é solto, a cor dos olhos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que o homem, ele tem aqui o alelo PP, ou seja, P maiúsculo com P maiúsculo, né? Iguais. E a mulher tem dois também, só que são dominantes, né? O maiúsculo é dominante e a mulher tem recessivo, ou seja, o P minúsculo, certo? Então, olha só, todos os espermatozoides possuem um alelo P, né? Que ele tem PP, então todos têm pelo menos esse P maiúsculo, certo? E no caso dos óvulos, todos possuem o alelo P minúsculo. Ela possui o Pzinho, né? Pzão, Pzinho, Pzinho, né? Quando ocorrer a fecundação, vai acontecer essa célula formada aqui, a célula ovo, né? Ela vai ter o Pzão do espermatozoide e o Pzinho do óvulo. Ou seja, ela vai ser Pzão, Pzinho, tá certo? E a criança, ela será Pzão, Pzinho, ou seja, vai ter o lobo solto, porque o Pzão do pai é dominante, né? O pai tem um lobo solto, a mãe não tem um lobo solto, tá bom? Os genótipos dos filhos, eles resultam das divisões, né, fecundações possíveis, que dependem dos genótipos dos pais. Certo? Existem várias formas de representar cruzamentos e os genótipos possíveis. Então temos aqui, ó, gametas produzidas pelo homem, né, por exemplo, Pzão e Pzinho. Produzido pela mulher, Pzinho, certo? Então pode acontecer o cruzamento Pzão, Pzinho, 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 certo? E ó, os filhos. Aqui mais uma forma de cruzamento, né? Pzão, Pzinho, Pzinho, Pzinho. Bom? Aqui outra forma também de cruzamento, né? Azão, azinho com azão, azinho, né? Azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Com o estudo genético, podemos compreender como algumas características hereditárias são transmitidas e até prever qual é a chance de um casal ter um filho com determinadas características. Então, os estudos da genética atualmente eles estão muito evoluídos, né? E nós conseguimos prever, né, as chances do casal ter os filhos com determinadas características. A engenharia genética ela evoluiu bastante nesse sentido. Bom, inclusive, uma questão, uma dúvida que surge muito é como é que nós podemos saber, como é que a genética explica o caso de ser um menino ou uma menina, né? Quando a mulher está grávida. Então vamos entender, ó. O sexo de uma pessoa é determinado por um par de cromossomos, chamado de cromossomos sexuais. Então, existem os cromossomos sexuais, certo? Então, por exemplo, as mulheres, elas possuem 2 cromossomos X, certo? E os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y, ou seja, as mulheres têm cromossomos iguais. O homem tem diferente, um X e um Y, tá certo? Então, vai acontecer. O óvulo do homem, ele pode ter o X ou o Y. Então, imagina que ele tem um X, certo? Quer dizer, desculpa, o óvulo sempre vai ter o cromossomo X.
Já o espermatozoide ele pode ter o X ou o Y. Então imagina que ele tem um X também, igual o da mulher, nesse caso aqui, certo? Ocorre a fecundação, a célula vai ser o quê? XX, né? Ou seja, XX é mulher, certo? Agora imagina que em outra situação o óvulo sempre vai ser X e nesse caso o espermatozoide foi Y. Nesse caso vai ser o quê? A fecundação vai ter XY, ou seja, vai ser exatamente um homem, tá certo? Ou seja, quem determina se é homem ou mulher sempre vai ser o gameta masculino, certo? Porque o gameta masculino pode mandar o X ou o Y, a mulher sempre vai mandar o X. Beleza, gente? Valeu!